Exercício 5. Encontre a derivada de y de x, onde y é o logaritmo do módulo de x² menos 1. Então, para isso, nós vamos usar a fórmula da derivada do logaritmo do módulo de x. Nós sabemos que a derivada do logaritmo do módulo de x é 1 sobre x para x diferente de zero, obviamente. Então, no nosso caso, temos a função composta, o logaritmo do módulo com a função x² menos 1. Então, para a derivada dessa função, vamos usar aí a fórmula da derivada do logaritmo. Então, derivada do logaritmo 1 sobre o seu argumento. No caso, o argumento aqui é x² menos 1. Eu tenho 1 sobre x² menos 1, mas pela regra da cadeia, como o argumento não é x, é uma função de x, então eu tenho que multiplicar pela derivada dessa função, então pela derivada de x² menos 1. Essa derivada é 2x menos 0, 2x. Então a derivada do logaritmo do módulo de x² menos 1 é simplesmente 2x sobre x² menos 1. Exercício 19. Encontre a derivada de y de x, onde y é o logaritmo do logaritmo de x. Então, para isso, nós vamos usar a fórmula da derivada do logaritmo de x, que é 1 sobre x, para x positivo. Então, nossa função é a função composta do logaritmo de x com ela mesma. Então, logaritmo composto com logaritmo de x. Então, derivada do logaritmo é 1 sobre o logaritmo vezes a derivada do argumento, ou seja, pela regra da cadeia, o argumento do primeiro do logaritmo ali não é x, e sim logaritmo de x, por isso devemos multiplicar pela derivada do logaritmo. A derivada do logaritmo de x é 1 sobre x, portanto, a derivada do logaritmo fica 1 sobre o logaritmo de x vezes 1 sobre x. Então, posso escrever dessa forma, que é a mais usual. Derivada do logaritmo de x é 1 sobre x vezes o logaritmo de x. Exercício 25. Encontre a derivada de y de x, onde y é o logaritmo base 10 do seno ao quadrado de x. Então, para resolver esse problema, vamos usar a fórmula da derivada do logaritmo base b de x, que é 1 sobre x vezes o logaritmo natural de b para qualquer x positivo, o domínio dessa função. Então, a derivada do logaritmo base 10 do seno, vamos escrever aí o logaritmo base. Quando não escrevemos a base do logaritmo, subentendemos que estamos na base 10. Então, escrevendo aí explicitamente o logaritmo de base 10, só para salientar, vamos usar a fórmula acima ali com b igual a 10. Então, isso fica, ao invés de x, é seno ao quadrado de x, então 1 sobre seno ao quadrado de x vezes o logaritmo natural da base, que é 10. Então, mas agora, pela regra da cadeia, devemos multiplicar pela derivada do argumento do logaritmo, que é o seno ao quadrado de x. A derivada do seno ao quadrado de x, essa é 2 seno de x vezes, pela regra da cadeia, a derivada do seno de x. Então, ficamos aí com 1 sobre o logaritmo de 10 vezes o seno ao quadrado de x, vezes 2 vezes o seno de x, vezes essa derivada do seno. A derivada do seno de x é o cosseno de x. Então agora podemos escrever que a derivada do logaritmo do seno ao quadrado de x, então é 2 vezes o seno de x, cosseno de x, sobre o logaritmo natural de 10 vezes o seno ao quadrado de x. Simplificando ali no numerador e no denominador a expressão seno de x, então podemos escrever a derivada do logaritmo do seno ao quadrado de x como sendo 2 vezes o cosseno de x sobre a constante logaritmo natural de 10 vezes o seno de x. Podemos deixar assim, ou notar que o cosseno de x dividido pelo seno de x é a cotangente de x. Então podemos escrever isso como 2 vezes a cotangente de x dividido por essa constante aí, deixamos indicado, que é o logaritmo natural de 10.
Exercício 37. Encontre a derivada dy dx usando derivação logarítmica, onde y é dada por essa expressão aí, o quociente entre onde no numerador eu tenho x² menos 8 elevado a 1 terço vezes a raiz quadrada de x ao cubo mais 1, e no denominador eu tenho um polinômio de grau 6, x na sexta menos 7x mais 5. Nós poderíamos derivar essa expressão usando a regra do quociente, a regra do produto, seria bastante complicado, sem usar a técnica de derivação logarítmica, que é a seguinte: nós, ao invés de derivar a função y, nós vamos derivar a função logaritmo natural de y. O logaritmo natural de y é o logaritmo natural de toda essa expressão que a gente recebeu aí, né? Esse quociente. Primeiramente eu tenho um quociente, né? E nós vamos, antes de derivar a função logaritmo natural de y, nós vamos usar as propriedades dos logaritmos. Então a primeira propriedade que eu vou usar é a propriedade que é a derivada que o logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. Então eu tenho ali um quociente a sobre b, isso fica logaritmo de a menos o logaritmo de b. Então essa expressão aí vai ficar logaritmo de x2 menos 8 na 1 terço vezes a raiz de x3 mais 1 menos o logaritmo do denominador, que é x na sexta menos 7x mais 5. Agora a primeira parcela ali eu tenho um logaritmo de um produto, então nós vamos usar a regra do logaritmo do produto, que diz propriedade do logaritmo do produto, que diz que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Então o logaritmo de a vezes b é o logaritmo de a mais o logaritmo de b, portanto aquele logaritmo na primeira parcela vai ficar escrito como o logaritmo de x2 menos 8 na 1 terço mais o logaritmo da raiz quadrada de x ao cubo mais 1 terço. Aí, escrevendo ainda menos o logaritmo daquele polinômio de grau 6 lá, que já estava lá, né? Então agora nós na primeira parcela e na segunda parcela nós vamos escrever aqueles logaritmos como logaritmos de potência. Na primeira parcela eu já tenho uma potência, que é a potência com expoente 1 terço. A segunda parcela é o logaritmo da raiz quadrada, e a raiz quadrada pode ser escrito como uma potência, a potência como expoente 1 meio. Então é isso que eu escrevo. Então minha função logaritmo de y fica escrita como logaritmo de x2 menos 8 na 1 terço, mais logaritmo de x3 mais 1 na 1 meio, menos o logaritmo daquele polinômio x6 menos 7x mais 5. E agora eu vou usar a propriedade dos logaritmos, que diz que o logaritmo de uma potência x na p é a mesma coisa que p vezes o logaritmo de x. Então o expoente sai lá para fora e multiplica o logaritmo da base da potência. Então, no primeiro caso, na primeira parcela, vou ficar com 1 terço vezes o logaritmo de x2 menos 8. Depois, na segunda parcela, 1 meio vezes o logaritmo de x3 mais 1. E a terceira parcela fica como está. Então, é isso que eu tenho aí depois de usar as propriedades dos logaritmos. Então, agora, essa é a expressão que nós vamos derivar. A expressão, o logaritmo de y, então, é 1 terço vezes o logaritmo de x2 menos 8, mais 1 meio, vezes o logaritmo de x3 mais 1, menos o logaritmo de x6 menos 7x mais 5. Então nós vamos derivar ambos os lados em relação a x. Então a derivada do logaritmo de y é a derivada dessa expressão, então, que é a soma das derivadas, já colocando as constantes lá para fora. Então vou expressar a derivada do logaritmo de y como sendo 1 terço vezes essa derivada do logaritmo de x2 menos 8, mais 1 meio, vezes a derivada de logaritmo de x3 mais 1, menos a derivada aí do x na sexta menos 7x mais 5. Então, a derivada do logaritmo de y é 1 sobre y vezes dy dx, né, pela regra da cadeia, já que y não é a variável independente, né, y é uma função de x, y é a função que nós recebemos
E, aliás, é a que nós queremos calcular a derivada, né? Então, aquele termo dy dx é o que nós queremos calcular. Então, eu vou ficar com 1 sobre y dy dx, e agora eu vou derivar aquelas três parcelas lá. Derivando cada uma delas, vai ficar, a primeira parcela é 1/3, a derivada do logaritmo é 1 sobre o argumento, no caso x2 menos 8, vezes a derivada do argumento, que é x2 menos 8. Mais a segunda derivada da segunda parcela, fica 1/2, que é 1 sobre x ao cubo mais 1, vezes a derivada de x ao cubo mais 1. E a última parcela é menos 1 sobre x na sexta menos 7x mais 5 vezes a derivada desta mesma função. Então, agora o que nós precisamos calcular é essas três derivadas. Derivada de x2 menos 8 é 2x menos 0, ou simplesmente 2x. Derivada de x3 mais 1 é 3x2 mais 0, ou simplesmente 3x2. E a derivada de x na sexta menos 7x mais 5 é 6x na quinta menos 7 mais 0, ou simplesmente 6x na quinta menos 7. Então, substituindo aí essas derivadas por esses termos, 2x, 3x2 e 6x na quinta menos 7, respectivamente, temos aí a expressão para a derivada, para a derivada de y vezes 1 sobre y. Agora, a derivada de y, então vai ser y vezes aquele termo lá em parênteses, né? Mas o y é a função que nós recebemos, né? A função que nós queremos calcular a derivada é aquela função que dá por aquele quociente lá, bastante complicado. Então, vamos simplesmente copiá-lo aqui. Então, dy dx, que nós estamos querendo calcular, é esse termo, que corresponde à função y, vezes o termo que está ali dentro do parênteses. E essa é a expressão final. No exercício 39, encontre no item A a derivada da função logaritmo de e na base x, e no item B a função é logaritmo de 2 na base x. Então, no item A, nós vamos fazer a conversão do logaritmo de base x para o logaritmo natural. Então, antes de tentar calcular a derivada, nós vamos converter para a base e. Então, o logaritmo de e na base x pode ser escrito então como o logaritmo de e na base e dividido pelo logaritmo de x na base e. Então, o logaritmo natural de e, que é 1 dividido pelo logaritmo natural de x. Isso, então, é uma maneira diferente de escrever a mesma função, né? A nossa função logaritmo de e da base x, então, pode ser escrita como 1 sobre o logaritmo natural de x. Vamos escrever o 1 sobre o logaritmo natural de x como uma potência com expoente menos 1, né? O logaritmo natural de x na menos 1, que vai ficar mais fácil para calcular a derivada, já que queremos calcular a derivada do logaritmo de e da base x. Essa vai ser, então, a derivada do logaritmo de x elevado a menos 1, expoente a menos 1, então a derivada dessa potência é menos 1 vezes a base elevada a menos 1, que é menos 2. Na base é o logaritmo de x, né, a base da potência. Pela regra da cadeia, como a base não é x, a base é o logaritmo de x, devemos multiplicar pelo logaritmo da base. Então, no caso que o logaritmo de x, né, a derivada do logaritmo de x é 1 sobre x. Portanto, essa expressão fica menos 1 vezes logaritmo de x na menos 2 vezes 1 sobre x, que pode ser reescrita como menos 1 sobre x logaritmo ao quadrado de x, e essa é a expressão da derivada do logaritmo de e na base x. No item B, a nossa função é o logaritmo de 2 base x, então vamos fazer a conversão do logaritmo base x para o logaritmo natural, com base e. Então, o logaritmo de 2 base x fica expresso então como o logaritmo natural de 2 dividido pelo logaritmo natural de x. Então, isso eu reescrevo como logaritmo natural de 2, essa constante, vezes o logaritmo natural de x elevado a menos 1,
Assim fica mais fácil, porque nós vamos derivar logo em seguida, né? Vamos derivar a nossa função dada, né, que é o logaritmo de 2 base x, reescrita então como essa constante logaritmo natural de 2 vezes essa potência logaritmo natural de x elevado a menos 1. Então a constante eu coloco lá fora do símbolo de derivação e agora basta eu derivar a função, essa potência do logaritmo natural de x elevado a menos 1. Então eu tenho a constante logaritmo natural de 2 vezes o expoente, né, menos 1, vezes a base, logaritmo natural de x elevado a menos 1, que é menos 2. Mas pela regra da cadeia, devo multiplicar ainda pela derivada da base, né, que é o logaritmo natural de x. Essa derivada é 1 sobre x, então a nossa expressão final aí para a derivada da função 2, logaritmo de 2 base x é menos logaritmo natural de 2 dividido por x, logaritmo ao quadrado de x. Exercício 43, encontre a equação da reta tangente ao gráfico da curva y igual a f de x no ponto x igual a x0. No nosso caso, a função f de x é o logaritmo natural de menos x e o nosso ponto x0 é o ponto menos e. Então, para resolver esse problema, está o gráfico, botei em azul o gráfico da função logaritmo de x e em verde o gráfico da função logaritmo de menos x, cujo domínio, então, é apenas os números negativos, né, onde essa expressão faz sentido. Eu vou observar, então, que nós queremos aí a equação dessa reta tangente no ponto onde x é igual a menos e, né? Essa é a equação dessa reta tangente. Vou observar que se eu considerar a função logaritmo do módulo de x, o logaritmo do módulo de x ela engloba tanto aí o logaritmo de x quanto o logaritmo de menos x numa só função. E aí, então a equação da reta tangente ali no ponto onde x é menos e é a mesma, né? Será a mesma. Então a vantagem é que aqui eu já sei a derivada, já está, a derivada dessa função logaritmo do módulo de x já está tabulada, ela é dada pela expressão 1 sobre x, aí, desde que o x seja diferente de zero. Em nosso caso, o x será menos e. Bom, então vamos à equação da reta tangente. Então nossa função vai ser o logaritmo do módulo de x, a derivada da nossa função em um ponto x qualquer diferente de zero é 1 sobre x, o valor dela no ponto x0, x0 é igual a menos e, então o logaritmo do módulo de menos e fica o logaritmo de e, que é igual a 1. A derivada no ponto, né, x0 igual a menos e, então fica f' de menos e é 1 sobre menos e, já que a derivada no ponto x é 1 sobre x, então substituindo x por menos e fica 1 sobre menos e, que é menos 1 sobre e. Então a equação da reta tangente em x igual a menos e fica assim: y menos a coordenada y do ponto de tangência, que é f de menos e, que é 1, sobre x menos a coordenada x do ponto de tangência, que é menos e. Então fica x menos menos e, igual à derivada da função f no ponto da coordenada x do ponto de tangência, que é menos e. Então, substituindo ali pelos valores calculados, eu tenho, então, f de menos e é 1 e f' de menos e é menos 1 sobre e. Então, a equação da reta tangente é y menos 1 sobre x mais e igual a menos 1 sobre e. Então, isolando o y, então temos y menos 1, pode ser escrito como menos x sobre e menos e sobre e, que é simplesmente 1. Então, cancelando ali o menos 1, a equação da reta tangente é simplesmente y igual a menos x sobre e, ou simplesmente menos 1 sobre e, que é o coeficiente angular vezes x. Né? Essa é uma reta que passa pela origem, assim como mostra a figura ali em cima. Né? Então, a equação da reta tangente à nossa curva no ponto x0 igual a menos e é simplesmente menos x sobre e.